Você já tinha percebido esse versículo do livro de Romanos, capítulo 2, 11, aonde diz: porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. É uma frase que nos chama a atenção, porque nós vivemos num mundo extremamente parcial, tendencioso. E hoje, através desse vídeo, nós vamos entender o que a Bíblia quer dizer a respeito desse versículo. Por isso, desde já eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Com certeza, Deus vai falar muito ao nosso coração. E também que você aqui embaixo coloque as suas impressões, o que você achou, o que você viu de interessante, o que talvez você gostaria de contra-argumentar. O importante é que você participe, ficando até o final, curtindo esse vídeo e se inscrevendo caso você ainda não seja inscrito neste canal. Estas são as curtas da Jornada Bíblica. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que quer dizer essa palavra parcialidade. Se você pegar no dicionário, você vai ver lá que é a qualidade que alguém tem de tomar partido ou julgar a favor ou contra, tendenciando a alguma preferência. Então, quando a pessoa tem alguma preferência, no julgamento dela acaba ficando afetado, porque ela para de se importar com o que é justo e com o que é a verdade. A pessoa, quando ela é parcial, ela não se importa com a justiça ou com a verdade. Ela acaba julgando de forma tendenciosa. Agora, o interessante é que quando a gente pega uma relação de sinônimos de parcialidade, sabe o que a gente acha? Favorecimento, ok? Até aí a gente já esperava isso, mas também iniquidade ou impiedade, que são frutos da prática da injustiça. Eu gravei um vídeo anterior a esse, depois você pode voltar um vídeo aqui nas curtas mesmo, um vídeo anterior a esse, aonde você vai ver que em Romanos 1, Deus fala da iniquidade e da impiedade daqueles que trocam a verdade de Deus por uma verdade humana, que é fruto de injustiça. Por quê? Porque a natureza humana, caída por causa do pecado, acabou se tornando algo injusto. Porém, a natureza divina, a base da natureza divina é verdade e justiça. Então, o que a gente percebe nessa hora? A gente percebe que muitas vezes a nossa tendência de julgar pessoas ou situações acabam se tornando uma prática de iniquidade e de impiedade em relação ao próximo. Aprendemos no vídeo anterior, depois você volta lá e assiste, Romanos 1, de que o ímpio, o iníquo, o injusto, ele conhece a Deus, ele conhece a verdade de Deus, mas ele não pratica isso. Ele prefere uma verdade humana, uma verdade limitada. Bom, voltando aqui para Romanos capítulo 2. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Deus, em momento algum, ele usa de características pessoais ou de tendências pessoais para julgar. Por isso o julgamento de Deus, ele é o julgamento perfeito. Por isso que quando Deus nos julga, ele não nos julga para nos condenar, mas ele nos julga para nos salvar. O julgamento de Deus tem um propósito, a salvação do ser humano. O julgamento de Deus tem um foco, o resgate do ser humano. Porém, o ser humano é livre para decidir se ele vai querer se sujeitar a esse trabalhar de Deus para o resgate, ou se ele vai continuar egoísta, individualista e muitas vezes até obstinado no seu próprio entendimento. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 9, a gente lê o seguinte: se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenado pela lei como transgressores. Meu Deus, olha o que esse versículo está dizendo.
Se a gente trata as pessoas com parcialidade, a gente chega ao grau do pecado, porque estamos transgredindo limites em relação à lei de Deus. Se Deus é imparcial, Ele espera que nós também sejamos imparciais no momento em que formos julgar alguma coisa. Entenda que desde o começo Deus diz, olha, não julgueis, para não ser julgados também. Porém, se alguma situação exige um julgamento, esse julgamento seja imparcial. Deixa eu falar algo para vocês. O apóstolo Pedro, um dos apóstolos de Jesus, depois já da morte e ressurreição de Jesus, quando ele foi enviado para fazer com que o propósito de Deus se cumprisse, que era a pregação do evangelho, então ele estava cumprindo o ministério dele. A gente vê lá no livro de Atos, capítulo 10, que Pedro está o quê? Ele está trabalhando pelo crescimento do reino. E aí um dia, em que ele estava numa cidade chamada Jope, ele é comissionado, ele é chamado por um centurião romano chamado Cornélios, para que fosse até a casa de Cornélios e ali ele pudesse pregar o evangelho para eles. Entenda uma coisa, quando os 12 de Jesus foram enviados, a mente deles ainda estava muito trabalhada na questão assim, olha, eu acho que a salvação é só para os judeus, né? Até porque o Messias viria primeiramente para os judeus. Então, era difícil para os judeus entender que a misericórdia de Deus era para com todos. Os judeus acabavam se fechando muito em si mesmos e impedindo com que a manifestação do Messias pudesse alcançar outros povos. Até mesmo os samaritanos, que eram judeus, mas judeus que, à vista do restante do povo, tinha se contaminado, os 12 de Jesus uma vez quiseram desprezá-los. João e Tiago chegaram para Jesus e disseram, Senhor, quer que mande descer fogo sobre Samaria e queime todo mundo? Você imagina isso? E Jesus falou, não, peraí, eu vim para salvar, não para destruir. Então, olha como o julgamento das pessoas pode muitas vezes se tornar tendencioso àquilo que nos beneficia. Então, o que nós vemos? Nós vemos Pedro e Tiago querendo queimar samaritano. Nós vemos Pedro resistindo e falando, será que eu vou pregar para Cornélio? Só que aí ele vai, porque Deus dá uma visão. Deus amplia a visão, e que hoje, através desse vídeo, Deus possa ampliar a tua visão a respeito do que é a tendência no julgamento. E Pedro vai, e quando ele chega, ele encontra uma família, ele encontra uma reunião de pessoas sedentas por conhecerem a palavra e a salvação em Yeshua. E aí nessa hora que nós vemos no versículo 34 de Atos capítulo 10, Pedro diz assim, diante disso, Pedro começou a compartilhar, agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Veja que Pedro precisou ter uma experiência forte com Deus, mas essa experiência de Pedro ficou para nós como um ensino de que nós não devemos tratar ninguém com parcialidade. Queridos, às vezes vemos uma pessoa dura de coração e nos afastamos dela, porque achamos que o evangelho não vai alcançá-la. Não, isso é parcial da nossa parte. Às vezes vemos uma pessoa muito rica, uma pessoa muito pobre, uma pessoa muito culta, e já pré-julgamos se devemos ou não levar o evangelho a eles. Mas Cristo morreu por todos. Cristo morreu pelos judeus, Cristo morreu pelos gentios, Cristo morreu pelos gregos, a palavra diz que pelos bárbaros, pelos citas, e eu acrescento, agora não a palavra, mas ao contexto atual, Cristo morreu pelos brasileiros, pelos americanos, pelos europeus, pelos índios. Cristo morreu por todos, e dessa forma nós precisamos entender que a morte de Cristo
muda a história das pessoas. Então presta atenção em algo que eu quero te falar sobre essa questão de parcialidade. Primeiro, a parcialidade de Deus não aceita suborno. Ou seja, não adianta querer comprar Deus para que Ele tome partido da tua causa. Deus não aceita suborno e nós precisamos aprender isso. Suborno não é só questão financeira. Muitas pessoas se deixam subornar no seu julgamento e se tornam parciais quando tem algum interesse, quando buscam algum reconhecimento, alguma fama, alguma forma de se sentir agradado. Então faz algo por alguém que pode dar algo em troca. Isso é suborno. Se você se prontifica a fazer o melhor, porque sabe que aquela pessoa pode te recompensar, e você não dá o melhor para alguém que a princípio não pode te recompensar, você foi parcial. E nós não podemos julgar dessa forma. Um segundo ponto que é bem interessante também, nós precisamos entender, é que Deus não favorece o pobre porque ele tem necessidade, e nem favorece o príncipe porque ele tem poder. E você sabe que nesse aspecto eu quero trazer algo para vocês agora. Existem ideologias e conceitos atuais que tendem tanto para um lado quanto para o outro. Queridos, nós precisamos trabalhar pelos pobres, sim, porque eles necessitam da salvação em Deus, em primeiro lugar, e sim de uma vida mais digna. Mas nós precisamos também trabalhar pelos príncipes e pelos ricos, porque eles também necessitam da salvação de Deus. E uma vez o conceito deles ampliado pela Bíblia, eles se tornarão pessoas abençoadoras para esses mesmos pobres. Vocês estão compreendendo como não pode haver parcialidade? Agora a gente vê ideologias que demonizam as pessoas que têm dinheiro, que demonizam as pessoas que têm recursos ou que ocupam lugares de governo e de poder, enquanto acham que todo pobre é bom, e acham que todo pobre ele não comete pecados, ele também não tem falhas de caráter. Isso é um engano, isso são ideologias deturpadas, humanistas, para tentar impedir com que a palavra de Deus, que é justa, se cumpra tanto para um quanto para com o outro. Olha que tremendo é isso quando nós olhamos pelo prisma, pela ótica divina e não pela ótica humana. A ótica humana, queridos, é extremamente deturpada. E aí essas ideologias acabam criando o quê? Criando favorecimento para bandidos. Queridos, o bandido pobre tem que pagar pelos seus erros, e o criminoso rico tem que pagar pelos seus erros. Aí vem, mas vivemos num mundo injusto, aonde o rico rouba e nunca é penalizado, aonde o pobre que precisa comer rouba só porque precisa comer. Deixa eu explicar uma coisa para você: ladrão é ladrão. É lógico que vamos dizer assim, na nossa justiça humana, é difícil entender alguém que rouba porque precisa comer e alguém que rouba porque é ganancioso. Realmente há uma diferença na motivação para roubar, mas o roubo é a mesma coisa. Os dois não confiam em Deus. Os dois não aceitam Deus. Porque você vai para esse que rouba porque precisa comer e diz assim: olha, não roube mais, nós vamos te ajudar e depois Deus vai te suprir, tenha uma vida digna. Ele não aceita. E se nós formos lá no rico e dissermos assim: olha, pare de ser ganancioso, tenha uma vida digna, ajude o próximo, ele também não aceita. Não é porque é rico ou porque é pobre que é mais justo ou é mais injusto. Ainda que a motivação possa ser completamente diferente, a atitude é a mesma. E nessa hora não pode haver parcialidade. Está dizendo aqui,
Levítico capítulo 19 e 15 eu vou ler para vocês. Não cometerás injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar por preferência pelo que tem poder. Segundo a justiça, julgarás o teu próximo. Poderoso demais isso. E importante demais. Então, primeiro, Deus não aceita suborno. Segundo, Deus não favorece o pobre porque ele é pobre, nem o príncipe porque tem poder. E terceiro, Deus jamais é injusto. Por isso, em Romanos 2, ele vem mostrar que nós precisamos nos abster, renunciar a qualquer tipo de parcialidade. Sabe o que diz Romanos 9,14? Que conclusão tiramos então? Haverá porventura injustiça da parte de Deus? Ou em outra tradução, acaso Deus é injusto? E a resposta é, de modo algum. Não há injustiça da parte de Deus, mas ainda há muita injustiça da parte dos homens. E é por isso que Deus, nesse vídeo, está ministrando a sua vida, está ministrando a minha vida, de que devemos ter a ótica divina sobre o julgamento. Se possível, não julgue ninguém. Mas se acaso caiu na sua mão uma necessidade de julgar uma situação, jamais seja parcial. Jamais leve para o lado de uma preferência pessoal. Jamais busque um benefício em cima desse julgamento. E viva a imparcialidade bíblica em todos os seus julgamentos, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, se ele falou com você, faça 3 coisas. Primeiro, dê o seu joinha aí. Eu estou aprendendo a fazer isso, tá? Não é para o vídeo ficar famoso. É para ele alcançar mais pessoas. Segundo, comente aqui embaixo o que você achou. Coloque a sua impressão, suas dúvidas, até os seus contra-argumentos. E faça com que a gente possa movimentar uma discussão bem profunda sobre esse tema. E terceiro, mande agora, compartilhe esse link no seu grupo de WhatsApp, pelo menos para 5 pessoas que você conhece, para que eles possam também aprender mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.